vez com vocês, com o quadro O Panorama, com o Leandro Hungria. Mais uma vez é um prazer estar com vocês, levando para vocês informações e um pouco da história de brasilienses como eu. E a gente leva um pouco para você da história de várias pessoas que fazem a diferença aqui na capital do nosso Brasil. Hoje a gente vai falar de um ramo que está crescendo muito. Se eu não me engano, na minha anotação aqui, esse ramo de 2014 a 2019 cresceu 567% no Brasil. Vocês têm ideia disso? Estou falando do ramo de estética. Duas pessoas estão do meu lado hoje, duas irmãs. Ellen Ferreira, psicóloga e esteticista, solteira, 14 anos no ramo da estética. Além de estar à frente também da Inove Estética Avançada, ela é coordenadora do curso de pós-graduação de saúde. Saúde estética, é isso? Saúde estética. De saúde estética, do Instituto Isaacs, correto? Isso, correto. Pronto, essa é a Ellen. Do lado de Ellen, estamos também com ela, Viviane Ferreira. O sobrenome não é por acaso, elas são irmãs. Viviane Ferreira, casada, trabalhou no ramo da moda, conversando com elas aqui, Viviane, junto com Ellen, também tiveram uma loja que fabricava peça em couro. E as duas são proprietárias hoje de uma das empresas que mais cresce no ramo de estética no Distrito Federal, a Inove Estética Avançada, que foi inaugurada em 2009 e já está aí faturando 12 anos de abertura para conta. Exatamente, 12 anos não são 12 dias. Ellen, muito obrigado. Por nada, Leandro. Valeu. A gente Muito que bom agradece. ter você aqui com a gente. Obrigado demais. Para quem não sabe, na maioria, 100% das vezes eu trago para vocês amigos. Até para a entrevista ficar com um tom mais descontraído. E da mesma forma que Ellen e Viviane já, além de excelentes profissionais, que me atendem minha família, já se tornaram amigas da família. E falando do setor aqui da saúde estética, a gente vai puxar o gancho e vou fazer a primeira pergunta para Ellen. E daqui a pouco eu volto para Vivi. Ellen, a gente estava dando uma olhada aqui na sua biografia. Você formou em psicologia. Formei. E aí, do nada, você resolveu abrir e investir nesse ramo de estética. Como é que aconteceu isso? Assim, como isso aconteceu, né? Eu fazia psicologia e a gente tem uma outra irmã que também atua na área, que é a Tati. Embora ela não trabalhe aqui com a gente. Ela também atua na área de estética. Ela foi a primeira da família a entrar para o segmento. E na época eu estudante, Ellen, você tem que fazer curso de estética. E eu, mas Tatiane, não tem muito a ver com a minha área, né? Assim, com o que eu escolhi para a vida, que é a primeira escolha de uma graduação que a gente faz quando jovem. E com bastante insistência, eu falei para ela, olha, eu acho que eu não vou fazer os dois cursos juntos, isso vai ficar pesado. Ela, não, você dá conta, faz. E nisso fui fazer, né? Meio ela abaixo, né? Foi bem por isso, bem esse o caminho mesmo. Comecei a fazer, me encantei com o curso. E quando eu me encantei, ela conseguiu convencer a Viviane, aí eu já ajudei nesse convencimento e a Vivi veio fazer também. Eu formei em psicologia. A psicologia, ela me ajuda muito, né? Principalmente na gestão da empresa. Chegou a ter pacientes na psicologia, não? Eu atendi só no iniciozinho, quando eu formei, né? Mas hoje, assim, o meu foco na psicologia tá na humanização dos processos dentro da clínica. Eu uso muito isso hoje na área de educação, que é uma área que eu tenho uma atuação bem forte também. Então, a psicologia, ela tá em toda a minha atuação profissional. Isso não foi perdido, mas ela se complementou com essa outra carreira que eu escolhi, que foi na área de estética. Legal. Vivi, o caminho que a Ellen fez foi o mesmo seu, foi um pouco mais difícil, um pouco mais fácil? Porque a sua irmã Tati e a Ellen já estavam lá, né? A Ellen foi convencida por pura e espontânea pressão. Eu já ia falar. Sim, e você foi da mesma forma? Eu falo também que eu fui de livre e espontâneo forçamento. E aí Mas foi o que fazer aconteceu? Eu fazia administração, né? Mas fazia porque, eu tô no comércio, a gente tinha, né? Trabalhava no ramo de moda, então, vou fazer administração.
e fui fazer estética por pressão. Sim. Só que eu gostei, eu me apaixonei. Se apaixonou então, Isso foi em 2000, o curso 2007, não, vocês abriram em 2009, então... foi 2006, 2007 foi quando a gente estava estudando. Em 2007 a gente já começou a ter pequenas atuações aí. Então, assim, que a gente está no segmento tem 14 anos. Entendi. E aí a Vivi também seguiu. Também. Aí eu fiz o curso, comecei a atender em algumas clínicas. Nessa época eu estava também trabalhando numa empresa familiar, porque a gente tinha desistido de trabalhar com moda por falta de mão de obra especializada, porque a gente tinha uma confecção que atendia, né, uma certa demanda, e até aquele ponto a gente conseguia atender com muita qualidade, né, na confecção das peças, e a gente sempre foi muito exigente com essa coisa da qualidade, né? Aí começou a faltar mão de obra especializada. E aí a gente desistiu, fui trabalhar numa empresa familiar, que é da minha família, a Auge Segurança. E mais na área administrativa, fazendo administração. Comecei a estudar estética, me apaixonei. Saí da empresa em 2009, pedi demissão. Né? Até teve uma certa de... As pessoas falavam, nossa, mas você vai pedir demissão no meio da crise mundial, né? Em 2009, uma certa preocupação. Mas a gente encarou, porque a gente realmente gostou do ramo e a gente queria empreender nessa área que a gente tinha gostado. Ellen, o curso de estética, ele é um curso, ele é bacharel, é técnico? O curso que a gente fez, ele é técnico. Não né? tinha porque não existia na época curso superior. Não tinha graduação. Passou a existir depois. Estética? Hoje tem. Estética e cosmética. Tem boas instituições de ensino que têm esse curso superior hoje. E assim, o que você tem no tecnólogo hoje é muito o que eu e a Viviane vimos no técnico, né? Então a gente fez o técnico e deu continuidade fazendo outros cursos ao longo da vida. Entendi. Entendeu? Eu tava batendo papo com vocês aqui. Vocês saíram da empresa familiar, resolveram fazer o curso de estética. E aí vocês decidiram abrir a Inove já? Como é que foi? Porque vocês, voltando para ele aqui, vocês me contaram a história de que panfletavam na rua, atendiam em domicílio e tal. Como é que foi essa trajetória para inaugurar a Inove em 2009? A gente abriu a Inove em 2009, no meio de uma crise financeira internacional, né? Onde que foi a primeira unidade? Aqui no Sudoeste, na né? 102. Sim. Eu lembro até o número da sala, era sala 105. Olha só, marcou. Marca. Era uma sala. E era na 102 aqui do Sudoeste, era uma sala. E no primeiro ano a gente tinha essas dificuldades, por exemplo, que quem começa a empreender tem. A gente contratava empresa de panfletagem, eu contratava um panfleteiro quando a gente pensava, estava lá trabalhando dentro da clínica, batiam na porta. Nossa, peguei ali um milheiro de panfleto. Chegamos a pegar 5 milheiros que eu entreguei para uma empresa. E irem devolver para a gente, porque estava do lado do container, dentro do container. Jogaram e aí fora, a gente jogava fora. Que e aí a gente decidiu que a gente ia fazer a empresa dar certo. Então, para dar certo, eu precisava divulgar. A gente já tinha alguns clientes e a gente saía para panfletar. Isso a gente voltava. Vocês entraram na Inove, sempre vocês duas. Sempre. Abriram juntas. Sempre. Abrimos juntas. As duas. Aí a gente voltava, atendia, porque a gente atendia na clínica, né? A parte de limpeza de pele, drenagem linfática, eletroterapia. A gente voltava, atendia. Aí fazia limpeza se precisasse. Fizeram tudo, administrativo, tudo, marketing. Tudo. É muito típico do empreendedor quando ele está começando, né? Exatamente. Ele abraça várias coisas dentro da empresa dele. E assim foi dando certo. Com um ano que a gente estava nesse local, a gente já estava precisando de mais espaço. Aí, na época, a imobiliária, a proprietária está pensando em pedir a sala. Eu falei, não, se ela está pensando, a gente vai procurar outro espaço. Procuramos, aí começamos na 101, onde você nos conheceu. Foi. Nós ficamos lá por mais de 11 anos, né, Ellen? Foram 11 anos. E aí, lá a gente começou a ampliar. Ampliar a estrutura. Né? Ampliar a estrutura. O leque de serviço. O leque de atendimento. Sim. E quando passados esses 11 anos, era um prédio que a gente não tinha acessibilidade. Então, a gente começou... A gente já sentia falta, né? No começo, porque é uma coisa que sempre nos incomodou. Esses prédios que não têm acessibilidade, que tem que ter escada.
Aí, às vezes, uma cliente sofreu um acidente, não podia subir a escada, tinha que esperar para poder ir. Ou alguém que já frequentou, que começou a ficar com a mobilidade mais reduzida. E aí a gente procurava aqui no Sudoeste um outro local que comportasse. Que é esse local, né, que a gente está aqui hoje. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse local aqui. E aí a gente achou esse. Legal. A gente achou esse. Vamos lá, vou fazer uma pergunta, as duas podem responder. Vou pedir para a Ellen primeiro responder. Eu acho que, consequentemente, acho que você vai responder também. Ellen, você lembra do primeiro cliente? Do primeiro? Olha, quando a gente abriu, a gente já tinha alguns clientes que foram passar. A gente deixou de atender a domicílio e passamos a atender na clínica. Primeiro cliente da clínica. Eu lembro da dona Marília, que inclusive Mas ela veio com você, né? A dona Marília veio comigo. A primeira que foi na clínica. A primeira que foi na clínica foi a Marcela. A Marcela, ela tá hoje. Ela é uma cliente nossa que ela é da embaixada e hoje ela tá morando em Londres. Tá morando em Londres. Ela mora em Londres, mas ela foi uma das nossas primeiras clientes. Eu acho que na clínica ela foi a primeira. Foi a primeira. Legal. E agora para Vivi, quando vocês abriram a I9 no primeiro local, lá na 102 do Sudoeste, na salinha pequena, aí você olhou assim, vocês olharam assim, caramba, o que eu tô fazendo aqui? A pergunta é, deu medo? Olha, eu costumo, aquele ditado clichê, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, né? Deu medo, vai com medo mesmo. Então deu medo. Sim. Dá, porque assim, é tudo então, novidade, dinheiro, investimento, né? É, toda novidade. Mas assim, no primeiro momento mesmo, eu não senti tanto medo, não. Mas aí vai vindo uma dificuldade, outra, e a gente vai tentando driblar, né? Tem momentos que dá medo, mas a gente eu acho que o medo, ele acompanha sempre, né? Mas assim, a coragem, ela precisa ser muito maior, porque empreender não é uma coisa fácil. Entendi. E a gente está falando de empreendedores que têm uma história de começar degrau por degrau, sem investimentos muito altos. Então, assim, é aquela coisa, o sucesso, ele é escada, né? Um passo de cada vez você vai subindo. E a gente está falando de empreendedorismo e empreendedorismo feminino. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Porque existe o empreendedorismo geral, então tá beleza. Todo mundo é empreendedor. Tá. Mas levantou-se uma bandeira, que eu acho que já deveria ter sido levantada há muito tempo, que é do empreendedorismo feminino. Até porque agora está mudando isso no Brasil, mas a gente vivia até meados aí do início de 2000, década de 90, numa sociedade machista, né? Sim. A mulher tinha que ficar em casa, cuidar das crianças, e isso mudou muito. Sim. Está mudando, e faço votos que mude mais ainda. Por serem mulheres, vocês enfrentaram alguma dificuldade? Primeiro Ellen, primeiro Vivi, depois a Ellen. Eu te conto várias, pode falar. Sim, a gente enfrentávamos, né? Porque hoje a gente aliviou. As coisas estão ficando mais leves, mas ainda assim a gente esbarra, infelizmente. Por exemplo, há muito preconceito. Sim. Aí você fala assim, uma drenagem linfática. Já aconteceu de aparecer homem e falar assim, quero conhecer as meninas. As meninas, como se fosse assim uma... Entrar no ambiente se a pessoa fosse fazer um programa e não uma drenagem. Sim, como se fosse uma... Como é que eu posso dizer, produção? Como se fosse um prostíbulo, alguma coisa assim? Exatamente. Isso já estava grande a clínica. Tava lá de jaleco, uniformizada e assim, o mas meu abriu trabalho... mesmo assim? Isso aconteceu. E teve uma outra... já estava grande, a gente tinha isso já aconteceu com a clínica trabalhando com a gente. E assim, eu pegava o cartão com o nome escrito do médico. Você está entendendo que aqui é uma clínica de laser, né? Aí... Então, mas eu queria conhecer as meninas, gente. Então, para vocês é muito absurdo, que não entenderam, é o seguinte, a clínica de estética, a gente está falando de empreendedorismo e um pouco de preconceito. Tem várias modalidades, vários serviços. E aí me chega um cidadão, numa clínica do poste da I9, chega na recepção, creio eu que foi assim. Foi exatamente e quer, tipo, eu quero conhecer as meninas. Eu falei, mas meu amigo, se fosse eu, você quer conhecer que meninas? Que história é essa, né? Não é possível que você tá na clínica e você vai conhecer menina em outro lugar, que é uma clínica, meu amigo. Você tá maluco? Aí, mas a gente falou. Isso aconteceu. Real. Olha, aqui a gente pode marcar uma consulta com o nosso médico, porque a gente já entendeu, né?
A gente entende. Ele pode te atender, o que é que você está querendo? A gente trata queda de cabelo, a gente faz remoção de tatuagem a laser. Não, só quero conhecer as meninas primeiro. Ele ignorava o que a gente falava. Um outro caso, assim, de machismo muito clássico, né? Que eu identifiquei como machismo. Né? A clínica, a gente trabalha em equipe multiprofissional. O que quer dizer isso? Eu tenho um profissional que é esteticista, ele vai atuar dentro das especificidades da área dele, né? Esteticista vai fazer o quê? A limpeza de pele, a drenagem linfática, os peelings físicos. Eu tenho o médico, eu tenho o profissional biomédico que vai trabalhar com laser, com injetáveis, cada um dentro do seu espectro de formação. E um dos serviços que a gente faz aqui é a remoção de tatuagem. Quando eu removo a laser, né? O laser ele fragmenta o pigmento dessa tatuagem, existe um processo fisiológico ali em que esse pigmento é absorvido pelo organismo, só que a gente tem, com laser, alguns danos quando você remove tatuagem, né? A pele pode ficar sensibilizada, pode dar bolha, queima, você tem um tempo de recuperação ali. E a gente só faz, entre uma remoção e outra, a gente leva no mínimo 30 dias para poder fazer a sessão. O que é que eu quero com esses 30 dias? Eu quero uma regeneração desse tecido antes de fazer uma nova sessão, porque eu não vou machucar o meu cliente, eu tenho o protocolo de segurança para seguir. Essa pessoa veio, minha profissional explicou tudo isso, fez a primeira sessão. Quando deu uma semana, ele virou e falou, eu quero marcar agora para a próxima semana a minha segunda sessão. Mesmo profissional falando a mesma, só com 30 dias e aí explicando vem um cidadão iluminado de Deus e fala que queria para 15. Aí ela explicou que não podia marcar e ele começou a gritar com ela. Isso pessoalmente na clínica? Isso por telefone. Por telefone, tá. E ele gritava histérico e dizia que ia lá, que a gente ia se ver com ele, ameaçando mesmo, um tom muito ameaçador. Ah, porque eu quero falar com o seu chefe. E ele insistia, eu quero falar com o seu chefe. Aí as meninas, Ellen, eu vou ter que passar para você e para Vivi. Porque vocês são gestoras da clínica, ou seja, em tese nós somos Na verdade, elas estavam com medo de passar. Claro. Aí, em tese, o fato é, somos as chefes. Eu, não, tá, vou tentar conversar com ele. Né? E não tinha o que conversar, porque o sujeito só gritava. Aí a Viviane, não tem jeito, ele quer que um homem que seja o chefe converse com ele para ele se acalmar, porque ele não entende. E na cabeça dele, a figura de um gestor é um homem, né? Um masculino. É um homem. É uma visão totalmente errada. E equivocada. Aí Totalmente. assim, eu liguei na assessoria da empresa e falei, olha, Bruno, eu vou pedir para que você se apresente como chefe e que você, por favor, encerre o tratamento desse cidadão, porque eu não tenho condições de atender uma pessoa que vai vir aqui gritar com o meu profissional, que não respeita a posição que eu ocupo como gestora, a minha posição e a da Vivi, porque ele não entende isso. E tem um detalhe, ele ameaçou que viria, que queria ser atendido e cumpriu. Ele veio e obrigou a profissional a atender ele. Olha só. Aí ela teve que ligar a máquina, numa potência bem baixa. Com 15 dias ainda? Com 15 ela dias. fez assim, e ela colocou Ela tipo fez 0 de um potência para ele medo. poder sair do nosso ambiente. Você imagina, um homem grande, Jogo de cintura ainda, né, para poder Ameaçador ir criando mesmo. ameaçador isso. Cara do céu, olha só. E ele falava, no telefone ele falava assim, a gente, todo mundo tentando conversar com ele, passa pro seu chefe. Ou você quer que eu vá aí fazer você calar a boca? Mas algum momento Era vocês esse falaram, o tom. não, eu sou responsável da clínica. A gente falava. A gente tentou. Ele não escutava. Caramba. E ele Não falava, escutava. você quer que eu vá aí resolver esse assunto? Fazer Não, você calar a boca? olha o nível de ignorância, gente. Talvez, posso estar errado, mas talvez pelo fato de... Se tivesse algum chefe, um chefe homem, eu vou passar para o meu chefe homem. Será que ele ia quietar da mesma forma? Ele quietou. Ele quietou. Olha só, isso aí... Depois que ele conversou com ele ele, veio, ele se obrigou acalmou, a profissional a tratava com atender. Aí a gente pediu para o nossa assessoria jurídica, para o advogado, ligar para ele, dizer que era o dono, dizer que era o responsável, que era o chefe, né, da gente. Caramba. É, E eu pediu tive pra que ele me não vir arrumar um mais aqui. chefe para me livrar de uma pessoa inconveniente Gente, que não isso aceitava que a gente pudesse no ser meu chefe. modo de vista, isso é de uma mesquinhez tamanha, de uma ignorância tão grande que, cara, no século que a gente está, a gente acha que não consigo conceber visualizar, na verdade, uma situação dessa. Eu vou falar para você que tem coisa, se não tivesse acontecido com a Gente, a gente fica pensando, né? Não, isso não é possível que isso Eu acontece. tiro, mas eu entendo bem vocês. Eu tiro Mas pela acontece. minha noiva, que ela também é gestora de um grande grupo aí.
E quando chama ela, eu quero falar com o chefe. Aí vem a Thalita. 1,5 m. É o caso. Você que é a chefe, sim. E ela não dá mole, não. Thalita, Deus é mais. Eu que o diga, eu que o sou. Mas vamos deixar um pouco esse assunto mais leve. Gente, eu estava falando para vocês que no começo da entrevista, no intervalo de 2014 a 2019, esse mercado de estética cresceu 567% no Brasil. O Brasil é o quarto no ranking mundial em consumo de produtos de cosméticos. Em 2019, o setor de franquias do ramo de saúde, beleza e bem-estar faturou 34,2 bi. É muita grana. Isso estamos falando de Brasil, tá, gente? Aí eu pergunto para Vivi. E depois, fique à vontade de responder. O ramo de estética é um mercado lucrativo? É um mercado lucrativo, é um mercado promissor. A gente vê que as pessoas estão se profissionalizando cada vez mais para trabalhar. É um mercado que é muito atualizado anualmente. É muito rápido, né? Entram novas tecnologias, novas técnicas também. Então, o profissional da estética ele tem que estar em constante atualização profissional. E assim, é um mercado que tem diversas áreas de atuação, né? Porque, como você falou, vai da parte dos cosméticos, a parte de tecnologia. Isso, porque daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto, porque não é só estética, né? Tem a parte de estética, tem a parte dos procedimentos não cirúrgicos, né? Tem, sim. Então, daqui a pouco eu vou até entrar nessa parte. São muitas coisas que um profissional de estética pode trabalhar, né? Então, vou passar agora para Ellen. Dá para ganhar dinheiro, então, com estética? Dá sim. Você, como gestora, igual a sua irmã, a Vivi, e é coordenadora de um curso, creio que com a ascensão do mercado da beleza, a procura pelos cursos de estética deve ter aumentado. Sim. Então, você afirma que dá para ganhar dinheiro com estética? Dá sim. Assim, olha, os meus alunos eu tiro pela minha vivência também já na área de educação, né? Uhum. Então, assim, a gente vê os alunos terminando o curso e se colocando rapidamente no mercado de trabalho, né? Então, assim, é um mercado que ele tem muitas oportunidades. Estética, ela é um mercado muito amplo, né? Você não tem só uma área, você tem hoje a harmonização facial, ela está muito na moda, né? Demais. Então, se fala muito em harmonização facial o tempo todo. Mas a gente tem a parte aí de eletroterapia, que são esses equipamentos para melhorar a celulite, gordura localizada. O profissional ele pode se especializar nessas tecnologias, ele pode se especializar em laser, ele pode se especializar em estética capilar, para tratar a saúde do couro cabeludo, crescimento de cabelo saudável, queda de cabelo, alopécia. Então, você tem diferentes ramificações dentro desse mesmo segmento. Embora a harmonização esteja bem alta, a gente tem um mercado muito amplo e de muitas oportunidades. E a harmonização facial, ela polarizou de um jeito que hoje os dentistas estão fazendo, né? Sim. Que é já um procedimento já invasivo, cirúrgico, a parte de lente de contato, fios de sustentação, né? E temos os procedimentos que não são invasivos, como os botox, os laser. O Botox ele é minimamente invasivo, né? O fio também, ele acaba sendo um procedimento minimamente invasivo. Os dentistas, o profissional, quando ele estuda, eu até tenho que elogiar esses profissionais, porque eles entendem muito de anatomia, né? De cabeça, pescoço, então eles têm uma atuação brilhante na área de harmonização facial, porque eles têm uma base muito boa de anatomia. Que é o que a gente está dando nos cursos, né? Fortalecendo essa base para o profissional ter segurança para fazer uma boa harmonização. E a gente tem a parte de laser, que o biomédico faz muito bem, a parte de injetáveis para gordura localizada, a intradermoterapia, né? Para celulite, para estria. Então, o que eu queria assim, passar mesmo para o profissional que está entrando para essa área é que estética não é só harmonização facial. Né? Ele tem um mercado amplo e ele tem várias possibilidades de... É um leque muito vasto, né? É um leque. Então, eu tenho os meus alunos, aqueles que... eu gosto de harmonização, vou fazer harmonização. Entendi. Eu tenho uma aluna hoje que eu até falo, ela é brilhante. E ela foi fazer o quê? Ela foi para a área de terapia
capilar, ela é uma terapeuta capilar, ela faz ozonioterapia capilar, sim, ela faz as intradermosterapias capilares, e o profissional ele tem possibilidades, né? Então é um mercado de possibilidades diversas, não só com harmonização. Agora, bom, legal. O que acontece? A gente sempre enfatiza muito que o profissional, seja da odontologia, o dentista, o biomédico, o enfermeiro, o farmacêutico, ele tem que buscar especialização. Sim. Né? E isso é o mais importante, porque a gente vê também que tem aquela coisa de, com quem devo fazer? Tem que saber se o profissional ele tem uma especialização na área de atuação da estética. Exatamente. Isso é importante. O que é essa especialização? A pós-graduação em saúde estética, em biomedicina estética. E o termo, eu acho que para você tem o mesmo sentimento que eu tenho. O termo harmonização facial ficou muito banalizado, né? Eu vejo uns anúncios até no WhatsApp, venha fazer sua harmonização facial. Eu falei, como assim, mano? E assim, o que acontece? A formação do profissional nisso, ela é muito importante. Você pensar, o profissional ele foi lá fazer um curso de um final de semana, ele tem como fazer harmonização facial de alguém? Cursos de finais de semana, gente, eles existem na nossa vida enquanto profissional a vida inteira. A gente vai para São Paulo fazer um curso, a gente vai se especializar numa técnica, mas a gente precisa ter uma base de formação boa, né? E isso envolve ética, isso envolve psicologia, isso envolve anatomia facial, isso envolve um bom conhecimento de cosmetologia, de saúde da pele. Então, o bom profissional, ele é aquele que estuda e ele sabe os seus limites de atuação. O que a gente vê aí de pessoas fazendo besteira são pessoas que não se dedicam, tá? E que deixam a desejar nessa formação pessoal. E acaba queimando o ramo de vocês, né? Infelizmente acaba queimando. Agora, se você tem um profissional que ele é dedicado, estudioso, ele foi fazer uma pós-graduação, ele estudou mais de 1 ano, 2 anos naquilo e ele tem a base de formação dele e ele está sempre buscando, né, melhorar as suas habilidades, esse é o profissional que você tem que fazer o seu procedimento. Não é aquele que não tem pós-graduação, não é aquele que fez só um cursinho de final de semana e está se apresentando como especialista. Veja a formação dessa pessoa. Legal. Partindo para outro viés aqui da nossa entrevista, nós falamos que vocês sofreram preconceito por serem mulheres e empreendedoras. Agora eu vou inverter. Passar para Ellen essa pergunta. Para Ellen não, para Vivi. E a Ellen, se quiser, pode complementar também. Empreendedorismo antigamente era coisa de homem, correto? Assim, entre aspas. Só que também a beleza e a estética era coisa de mulher. Correto? Boa pergunta. Vivi. O homem e a estética, como é que tá essa ligação do sexo forte, né, que o pessoal diz aí, né, o macho, não sei o quê. Porque eu falo, eu sou adepto, eu cuido de mim, eu cuido. Eu faço botox, a Ellen e a Vivi sabe, eu faço enzima, eu corro, tudo que tem direito eu fiz, meu implantezinho capilar e não tenho vergonha de dizer. Inclusive já sofri preconceito de amigos meus, rapaz, não sei o quê e tal, pra que homem faz isso? Fala, quem tem que saber que sou eu. E aí, como é que tá essa relação da estética e do sexo masculino? Você tem muito cliente homem, como é que é? Temos, e melhorou muito essa relação. O que acontece? Desde quando a gente começou, né, há anos atrás, a gente sempre viu a estética como uma área de que era para atingir o homem e a mulher, né? E quando a gente começou, aí vinham as mulheres, daí um pouco vinha o marido, mas ele queria entrar na clínica, né, meio escondido. Sim. A gente já teve caso de marido que veio acompanhar a mulher e depois voltou escondido dela para fazer botox. Não. Já tivemos. E que fazia diversos procedimentos, mas pedia para não falar nem para a esposa. Então, assim, com o passar do tempo, aqui na clínica, né, o que a gente foi vendo, a gente nunca decorou a clínica com parede rosinha. Sim. A gente sempre fugiu. Um ambiente mesmo. Mais neutro, né? Bem mais neutro. E com o passar do tempo, os homens foram ficando mais ambientados. Aí um amigo chamava o outro, a esposa trazia o marido. E o que eu observo muito nos homens, a gente passa as orientações e quando eles começam a se cuidar, eles são até mais disciplinados do que as mulheres. Eu ia falar isso. A maioria dos meus amigos, inclusive eu,
Mais disciplinado. Eu sou mais disciplinado no que diz respeito a procedimentos. Pós-cirúrgico, tipo, produtos para passar de manhã. Do que a Thalita. E não é só relato meu, de outros amigos meus também. E isso a gente vê. É uma característica. Muitos chegam aqui... Muito pacote de vidro para homem? Muitos chegam assim... Mas e aí, tem homem aí também? Já aconteceu até uma vez, tinha assim, uns 4 homens sentados, um olhando pro outro. Aí um olhou pro outro, aí um deles... a gente dominou esse local. Então, assim, eles são mais disciplinados, muitas vezes. Uhum. E a gente tem homens que frequentam a clínica desde que a gente abriu. E hoje trazem os amigos e não tem vergonha mais de entrar. Ai, que bom. E eles fazem todos os tratamentos que você pensar. Para queda de cabelo, tudo. Para depilação a laser. Tem homem que faz minoxidil para barba. Sim. Tem homem que quer depilar a laser para não nascer mais. Abdômen, né? A gente faz muito tratamento para redução de gordura localizada. Tem homem que não tem nem muita gordura localizada, mas quer começar a aparecer os gominhos. Sim. Aí vem fazer tratamento para fortalecer a musculatura, fazer eletroestimulação. Tá caindo, né? Tá acabando, né? Porque antigamente o sinônimo de salão de beleza e clínica de estética era um território totalmente feminino, né? Não, os homens estão frequentando bem mais. Cara, isso é bom demais. Vamos lá. Ellen, pergunta para Ellen agora. A gente viu que, no decorrer da entrevista, que tem os esteticistas, tem os biomédicos, tem toda uma estrutura por volta da estética. E de um tempo para cá a gente ouviu muito falar num profissional chamado de biomédico. E sim, tem inúmeros cursos superiores por aí. E assim, de 10 pessoas que eu conheço, acho que no mínimo 2 ou 3 são formados em biomedicina. Tenta passar para mim, para o pessoal que está vendo a gente, a relação da biomedicina e a estética. Porque no começo, quando eu não entendia, depois de conversar com alguns profissionais, que o biomédico pensa, biomédico é o quê? Será que é um biólogo que fez medicina? Será que é assim? Porque tem muita gente que não sabe, né? O curso de biomedicina, ele é um curso na área de saúde. Esse profissional, ele é bacharel. Ele estuda aí no mínimo 4 anos na graduação dele, onde ele tem um ensino muito forte na área de fisiologia, de anatomia e outras áreas que compreendem a saúde, o atendimento humanizado. A gente viu esse profissional muito presente no desenvolvimento de vacinas, ele está dentro dos hospitais. E a estética, porque a estética ela é um mundo à parte. Aí você pensa, nossa, mas esse profissional não tinha que estar no laboratório, ele não tinha que estar dentro do hospital, ele não tinha que estar trabalhando em pesquisa, em diagnóstico? Sim, também. Isso é uma área da biomedicina. Assim também como é uma área da medicina. O médico ele tem essa formação para estar no hospital, para estar trabalhando com diagnóstico, para estar atendendo o paciente muito mais diretamente do que um biomédico, né? Tem as suas sub-áreas, né? Tem as suas sub-áreas. Uhum. E a estética, por exemplo, até pouco tempo, eu não sei como isso está no CFM hoje, não era reconhecida como uma especialidade médica. Uhum. Assim como não era uma especialidade da biomedicina. Entendi. Só que esses profissionais, eles têm uma base de formação muito boa, né? De anatomia e de fisiologia, e surgiu esse mercado. Não é o profissional que sai da faculdade hoje, ele é biomédico, ele pode ir lá e fazer um botox em alguém. Uhum. Não. Ele tem que fazer um curso, uma pós-graduação, uma especialização, onde ele vai aprender tudo de modo muito específico para atuar nessa área. O médico ele é formado em clínica geral. Então ele vai, vou atuar na ortopedia, então vou fazer ele vai fazer a residência dele em ortopedia. Ele tem lá a base do curso dele e ele vai fazer a sua especialização. O médico tem um CRM. Sim, Federal de CRM, Regional de Medicina. O biomédico também tem um órgão regularizador. Ele tem o CRBM, ele tem um órgão regulador, que regula toda a prática desse profissional. O atendimento dele ao cliente, a ética, né, em publicar. E eles são muito efetivos. Eles são efetivos. Sim, eu justamente levantei esse debate porque o curso de biomedicina hoje, se eu não me engano, estava falando com um gestor de alguma faculdade, não me recordo o nome agora, que foi um dos cursos que mais cresceram. Sim. Eu nem sabia que tinha curso de visagismo em faculdade, que cuida de cabelo e tal. Sim. Então, é um mercado que está crescendo demais e chegou nesse nível de estar numa instituição
de ensino superior. Creio que a medicina já está há mais tempo do que o visagismo, né? Então houve a necessidade de abrir o leque das instituições que ministram cursos superiores de agregar mais peso a esses profissionais e chancelar um diploma. Ó, não é qualquer pessoa. Eles tiveram uma boa formação. Então, assim, para o biomédico chegar na estética, ele tem que fazer uma especialização naquilo. E é uma especialização que ela é reconhecida pelo MEC, é uma área de atuação reconhecida pelo Conselho. E esse profissional, ele tem aí pelo menos uns 2 anos de estudo, de 1 ano a 2 anos de estudo para ele conseguir fazer um botox, um preenchimento. A gente tinha isso na área da medicina, né? Os dermatologistas já faziam isso, porque área de saúde de pele. O que a gente fala que o biomédico faz é cuidar da saúde estética e fazer procedimentos minimamente invasivos. Você não vai achar um biomédico para fazer uma cirurgia em você, mas ele tem capacidade, tanto pela sua base de formação quanto pela especialização, para fazer um botox, um preenchimento, aplicar uma enzima. É nessa área que ele vai atuar. E ele consegue atuar lindamente também na área da harmonização facial. Legal. Né? Aquele profissional dedicado e que estuda, ele pode sim e é chancelado pelo Conselho. Essa pauta da estética, ela merece umas 2 ou 3 entrevistas. Mas daqui a pouco a gente está finalizando, mas ainda não. Vou passar agora uma pergunta. A gente já falou um pouco da chancela, dos profissionais da biomedicina, da estética, das instituições superiores, as especializações que esses profissionais buscam para atender melhor o seu público. E agora eu vou passar uma pergunta para a Vivi. Eu tenho a minha resposta, Vivi. Quero saber se você vai me dar crédito também nessa resposta. Está na minha cabeça essa resposta. Lá. A pergunta é simples, porém polêmica. É caro ser vaidoso? Com a resposta de Leandro Hungria. Depois da sua. Depois da sua. Gente, a estética, ela tem... Aqui na clínica, a gente tem tratamentos diversos. Tem desde um tratamento mais acessível, até um tratamento bem mais caro. E até em alguns casos a pessoa não quer fazer um tratamento estético, aí fala assim, vou fazer uma cirurgia plástica. Ah, é mais barato? Não é que é mais barato. É que tem lá um outro procedimento, a pessoa tem que avaliar o que ela quer naquele momento. Né? E se é necessário uma intervenção para ela ou não. Então, assim, quando a gente fala em preço, eu vou te falar agora do valor. Né? Tudo depende do valor que você dá à coisa, né? Tem gente que fala assim, eu não estou podendo gastar, então tem um procedimento mais em conta? Tem a carboxiterapia, é um procedimento mais em conta, e que a gente tem excelentes resultados. Tem procedimento como a harmonização facial, que é um pouco mais cara, que você encontra barato, mas com produto que não presta, né? Tem isso também. O que acontece? Então, eu costumo dizer que o custo do cuidado, ele é mais em conta do que o custo do reparo, tá, gente? E isso vai muito do usuário entender. Eu também falo muito isso para os meus alunos. Gente, não existe almoço grátis. Não. Tá? Então, se você é uma pessoa que você começa a se cuidar mais cedo, você faz uma radiofrequência, você faz uma massagem, você cuida da sua alimentação, você bebe muita água, você pode ir fazendo procedimentos que eles não são tão caros ao longo da vida. E você vai adiando a necessidade de uma cirurgia plástica, porque você vai ter um colágeno da pele bom, você vai ter menos celulite. Então, você vai se cuidando. Isso é comportamento de amor próprio também. Sim. Agora, se você nunca faz isso ao longo da sua vida, você é uma pessoa que não tem uma boa alimentação, no final você da não carreira. tem água, você não bebe água, você está acabando com a sua saúde. Aí você chega numa clínica, você levou anos para chegar naquele ponto. Aí você quer ter o resultado assim. Não tem como. Esse cliente vai chegar até a gente, eu vou conversar com ele e vou falar, olha, a gente vai fazer os tratamentos, né? Vamos fazer as indicações, mas você precisa melhorar a sua qualidade de vida. É um conjunto, né? Você precisa se cuidar. Aí a gente consegue ter, a pessoa vai gastando aos pouquinhos. Igual você gasta com a academia, Sim. Você paga mensalidade de academia, tem mensalidade que é R$100. Tem academia de 500. Você pode ir fazendo procedimentos mais simples e mais em conta ao longo da sua vida para ir se mantendo bem, né? Isso aliado a bons hábitos, isso vai sair mais em conta.
e você pode não fazer nada e chegar um momento em que o recurso para você vai ser uma cirurgia plástica. Aí uma cirurgia plástica com um bom cirurgião é o quê, gente? Vai ter cirurgia de 14 mil, de 20 mil. Eu vou fazer com aquela pessoa que está fazendo promoção no fundo do quintal por 6 mil. Por 5 mil? Eu desconfio. Que a gente não cansa de assistir na televisão. Então, e a gente vê os erros acontecendo. Na harmonização facial, a gente trabalha aqui na clínica com marcas de excelentes produtos. Eu vou te falar, da Galderma. Né, uma marca que ela está muito presente nos Estados Unidos. Lá, as pessoas não falam, vou fazer um preenchimento com ácido hialurônico. Lá, as pessoas falam, vou fazer uma aplicação de Restylane. De tão forte que a marca é e de tanta qualidade que esse produto tem. Às vezes a gente tem um custo com um produto desse, só de uma ampola, para você fazer um lábio, 1 ml, né, de 500 e pouco por ampola. Às vezes eu gasto 2 ampolas no lábio do cliente. Aí eu gastei lá R$ 1.300 só de custo de material de qualidade na boca dele. E a gente nem tá falando do E material a gente todo, não tá né? falando... eu não tô falando aqui do trabalho do profissional, tá? Sim. Eu não tô falando das despesas que um negócio tem. Eu tô falando só daquele material que vai nele, da qualidade desse material. E assim, de primeira linha. Aí me chega o cliente aqui e fala, eu vi o fulaninho fazendo, Ellen, o preenchimento lá por 300, por 500 reais. Aí eu falo, eu não tenho como fazer, porque eu uso esse material. Eu vou ter que falar, vai lá então. Esse material, ele é de primeira linha, ele é de qualidade. O meu profissional, ele tem uma qualificação e o profissional, ele precisa receber pelos seus anos de estudo e dedicação. Aí você tem gente que vai entrando, aí o que é essa pessoa que está indo lá fazer no baratinho, tá? Porque existe uma prostituição desse mercado. Ela tá indo lá fazer um PMMA que nunca mais vai sair da boca dela. Se aquilo der um material problema... custa quando caro, R$40 o ml. Né? Existe ácido hialurônico que não necessariamente ele é para harmonização facial. Ele é um produto que é utilizado para articulação e ele é super barato. Eu já peguei cliente aqui que fez orçamento com a gente para fazer uma harmonização. Ia fazer com o nosso médico e falou, olha, eu estou indo fazer na clínica tal, porque o profissional lá falou para mim que vai sair mais em conta, que ele vai me cobrar só o custo. Eu falei, você consegue fazer para mim? Não. Que era um músico, né, o rapaz. Aí ele me mostrou, eu falei, olha, eu adoraria, porque você é meu cliente há muito tempo, mas assim, isso aí que ele tá te cobrando não cobre nem o custo do meu material mesmo, porque eu uso coisa boa. Ele foi fazer, o menino voltou... Reformado. Ele voltou com isso aqui dele, duas bolas, exatamente isso. Aí voltou, a gente fez o exame palpatório, né? A gente ficou com medo de ser PMMA. E a gente falou, volta lá para ver o que é. O profissional retirou o produto dele. Era um ácido hialurônico de baixa qualidade, de baixíssima qualidade. Não deu o formato que ele esperava no rosto. Então, gente... A escolha do profissional, ela não pode ser, você está entregando a sua imagem. E quando a gente fala de saúde estética, a gente está falando daquilo que a gente vê no espelho e que a gente gosta. Sim. Você se olha no espelho, você não vai se achar bonito, isso vai afetar os teus relacionamentos, o teu trabalho, a sua autoconfiança. Então, eu tinha um menino que era músico, ele teve que passar por todo um processo de reversão de um procedimento mal feito e com um produto de baixa qualidade. Então, o meu conselho para o usuário é, procure um profissional bom. Né? Quando você estiver numa avaliação, pergunta para o profissional, olha, me fala da sua qualificação, né? Há quanto tempo você está na área, você estuda isso, o que, que você está usando em mim? Procura lá relatos também de pessoas que fizeram. Procura relatos de pessoas que fizeram, porque o barato na estética, ele pode custar a sua autoestima. Isso é verdade. Né? E a sua saúde, inclusive, porque há coisas que afetam a saúde drasticamente. Falando de procedimentos de boa qualidade, falando do mercado da estética, já estamos finalizando aqui o nosso primeiro encontro de muitos. Me conta um pouco, Vivi, depois passo para Ellen também, ou tanto faz a ordem, como é que está aí hoje o posicionamento da Inova no mercado de estética de Brasília? Hoje estamos na nova estrutura da Inova aqui no SIG, um dos locais mais nobres aqui de Brasília. É um edifício novo, é uma clínica que tem do bom e do melhor, porque eu sou cliente também da clínica. Eu não entendo muito bem do negócio de estética, mas creio que para manter uma clínica dessa não deve ser barato.
Os aparelhos devem ser caríssimos, muitas das vezes, ou 100% das vezes, são aparelhos importados. Sim. Como é que está o posicionamento da Inove aqui em Brasília, dentre ou entre as clínicas de estética? Como é que está essa trajetória da Inove? Olha, a gente conta um pouco, né, de quando a gente começou a trabalhar. Era eu e a Ellen, depois veio um outro médico, um colega, trabalhar com a gente. E com o passar do tempo, a gente foi caminhando, crescendo, vieram outros profissionais. Então, assim, hoje nós estamos, né, vamos falar de pandemia, sim, porque não dá para deixar de falar. A pandemia atingiu, acho que a todos os setores do mundo. Sem exceção. Então, sem exceção. A gente está numa fase que, para mim, está com muito ar de recomeço, né, Ellen? Sim. Então, assim, realmente é uma sensação de recomeçar. Pensou em desistir da pandemia? Desistir, não. Mas não... Retrair. Não foi fácil, né? Porque a gente fala do setor de beleza. O setor de beleza cresceu aí 567% até 2019. A gente teve 2020. O setor de beleza não é essencial. E você teve uma pandemia que virou... Fecha o setor de beleza, né? Você teve uma pandemia que virou e falou assim, olha, não, ninguém cuida da beleza, porque isso não é essencial. Sim. Só que a gente está falando de profissionais ali atrás, né? A gente está falando de empregos, a gente está falando desse profissional autônomo, que é o nosso caso, a gente só ganha pelo que a gente fizer. A gente só tem salário se a gente tiver o cliente aqui dentro. E nós ficamos 5 meses fechados. O ano passado. O ano passado. Só isso. 5 meses o ano passado e um mês esse ano. É muito então, tempo. assim, em um ano, a gente ficou metade do ano sem poder trabalhar. E outra, então... aqui não tem não vou falar uma regalia, mas sei lá, peculiaridade do teletrabalho existe. Eu tive até uma briga com um amigo meu, eu falei, não, mas eu sou funcionário público e eu trabalho em casa. Eu falei, claro, meu amigo, você tem que ficar em casa, então seu salário está saindo para você não... Seu salário está caindo, todo mês seu salário está caindo. Mas o empresário, e aí? Fala um pouquinho disso, Bibi, que ela vai... No Teletrabalho. Corta, né? Teletrabalho. Isso. Impossível. Tem uma máquina de laser que tem 200 quilos. Eu vou pegar e chamar 3 pessoas para carregar para ir na casa do cliente. Aí cai essa máquina, estraga a máquina e aí? É impossível. Como é que eu vou com uma máquina de 200 quilos para sua casa? Fora o preço dela, né? Fora 200 o valor, quilos mais né? o valor da máquina. Então, assim, não tem essa possibilidade. Não existe. Não existe. E assim, então... a gente tem um ambiente que ele é preparado para receber esse cliente, ele tem toda uma biossegurança para você fazer um injetável, para você fazer um procedimento. Né? Sempre teve. É de agora. Então, assim, eu não tenho como... Isso aqui, tipo, para você ter um negócio desse, você leva... As pessoas às vezes não sabem, mas para você ter um negócio desse, a planta do negócio você leva para vigilância sanitária. Para aprovar antes para aprovar de você a planta. Ele vira e fala, essa pia aqui tá boa, Ellen. Não, essa pia aqui não tá boa. Você tem que colocar ela desse lado. Essa metragem aqui não é boa. Você tem que colocar o cesto de lixo aqui. A gente tem um projeto de gerenciamento de resíduo. Esse lixo vai para tal lixeira, esse vai para tal. Tem uma empresa que vem e recolhe o lixo perfuro cortante que a gente produz. Como eu levo essa estrutura para casa de alguém? Não tem como. Não que tem. É uma coisa muito importante de se falar. Teve muitas pessoas que falavam assim, por que você não agenda para ir fazer o Botox na casa do cliente? Não tem como, gente. A gente está falando de biossegurança. Tá? Primeiro, você pegar um profissional e colocar dentro da casa de uma pessoa para atender, o profissional está colocando até a formação dele em risco, porque o próprio conselho não vai aceitar. Então, não dá. E quando a gente fala da nossa estrutura, que é o que a Ellen disse, isso aqui vai para a Anvisa antes para poder ser aprovado. Então, tem todo um espaço, a gente tem distanciamento, porque já existe isso dentro da nossa normas, área. Né, para isso. Existem Já normas. existe. É uma cabine individual em que fica o profissional e o cliente, o paciente. Essa cabine, ela existe até uma metragem mínima que tem que ser seguida justamente por conta da biossegurança. Legal. Então, não existe a possibilidade de teletrabalho. Bom saber mais um pouco. A gente vai finalizar agora, mas antes disso, porque a minha editora ali já está quase me matando já. Seguinte, gente, a gente conversou hoje com Viviane e Ellen, proprietários e empreendedores aqui do ramo de estética de Brasília, tá? A Inove é uma das clínicas que mais cresce no ramo da estética no Distrito Federal.
vem num ascendente aí muito grande e constante, mesmo mediante o cenário de pandemia. Para finalizar, eu gosto de fazer essa pergunta, acho que eu nunca entrevistei essa situação, porque eu quero saber de pessoas de fora agora. Será que eu pergunto? Vou perguntar. Vou perguntar para vocês. É bom ou é ruim trabalhar sendo irmãs? Eu vou te falar porque eu não consigo trabalhar com meu irmão. Rapaz do céu. A gente é tipo água e óleo. Mas sai do ambiente de trabalho, aí é amor. A gente se abraça, a gente se beija. Porque tem que saber dividir muito bem as coisas. Porque vocês já viram uma pegada de empresa familiar, abriram uma clínica, deu certo, tá numa crescente, então os benefícios aumentaram, as cobranças também aumentaram, sim. Não são só bônus, tem ônus também, e tem que administrar ainda o fardo ou a qualidade, a bênção de serem irmãs, né? Sim. Conta pra mim, primeiro você, Vivi. Gente, olha, quem conhece a gente sabe, nem sempre a gente concorda. A gente tem nossas diferenças, né? Mas a gente sabe administrar bem isso. Então, assim, o que eu acho disso, eu acho que eu não saberia ter uma empresa sem a Ellen. Entendi, isso é bom. Não sei viver sem ela, é verdade. Isso mesmo, É isso mesmo. E a gente tem qualidades, assim, que se complementam, sim. Né? E o fato da gente ser irmã, eu acho que às vezes mais ajuda do que atrapalha. Mas eu penso muito que são as qualidades da gente que se complementam. Eu tô falando muito aqui, mas isso não é muito rotina. Eu falo muito com os meus alunos, eu falo muito na coordenação do curso, às vezes eu tô com um cliente mais específico, eu falo. Mas a Vivi é super expansiva, né? Ela faz mais amizade, ela é menos séria. Eu tenho um ar mais sério durante o dia. Professora mesmo, professora. Né? Eu sou mais focada. Às vezes eu tô no meu computador fazendo uma planilha, fazendo alguma coisa, você fala comigo, eu escutei, mas eu não te dei atenção, porque ela eu tô focada até falar, no que eu Leandro, e depois Leandro estava aqui? Então, assim, ela entende isso. E ela tem essa expansividade. Então, são duas coisas que eu acho que para um negócio... São braços diferentes. São braços diferentes e que fazem a coisa funcionar. Agora que a gente discorda, óbvio, e a gente discorda, às vezes a gente discute, às vezes ela quer fazer uma coisa, eu falo pra ela, você vai lá e faz. Depois que der errado, a gente assume o pepino. Né? Então, assim, você quer fazer, a gente encara junto. Deu certo, a gente colhe o benefício junto. Deu errado, a gente, vamos resolver isso aqui, vamos ver como a gente vai... Para de jogar na cara. Não vamos fazer mais aí, para de jogar na cara. Eu te avisei, eu falei pra você não fazer isso. Exatamente, mas assim, eu vou encarar aqui junto com você. Bom saber. Agora, olha só, uma coisa que eu acho que é pra vida, né? A gente tem que saber quando dar um passo para frente, mas a gente tem que saber quando tem que voltar, quando tem que recuar. E a gente tem muito isso de, vamos lá, dar um passo, mas se precisar, vamos recuar. Então, eu acho que a gente se entende bem, até na hora de dar o passo e assumir que deu certo ou que deu errado. Legal, bom demais saber. Gente, olha só, tô finalizando, já vou garantir para vocês e para minha editora-chefe que está aqui do lado, que não vai ser a primeira visita, a gente vai esclarecer, fazer alguma coisa mensal para falar um pouco mais da área de estética. Uma entrevista dessa é pouco para a gente delimitar e afunilar mais o assunto, porque a área é grande, não tem como a gente especificar um assunto e aí haja tempo de entrevista. E na área de empreendedorismo é o que a gente falou, exatamente, tem muita oportunidade no mercado. Isso aqui é uma escola, né, na verdade. Temos. Isso aqui é uma escola. E eu acho muito legal ver as pessoas começando e depois dando certo, caminhando nesse ramo, depois dando certo, porque legal. É um ramo muito promissor. Para finalizar, o Ellen, primeiro eu vou falar com a Ellen e depois com a Vivi. Fala pra gente ali naquela câmera, pra galera que tá querendo começar agora nessa vida, claro, de empreendedor. De empreender. E no mercado de estética. No mercado de estética. O que você dá de conselho para essa pessoa, para ele e para ela? Conselho, gente, estudem muito, né? Procurem bons cursos, procure boa qualificação profissional, seja um profissional responsável no que você vai usar, no tipo de serviço que você vai prestar. Não pensem que estética é só harmonização facial. É um mercado muito amplo e cheio de oportunidades. A harmonização facial, ela é uma parte disso, é uma parte importante disso.
Então, assim, eu recomendo, né? Isso, 14 anos que isso é minha vida. Eu tenho alunos que estão tendo sucesso aí nessa caminhada, né? Já passaram por mim e estão caminhando aí na área de terapia capilar, de harmonização facial. Então, é um mercado que eu recomendo muito, é uma área que eu amo de paixão e eu acho que ela é cheia de oportunidades e o mercado é muito grande. Vivi, faça agora, tiro a bola da Ellen e passo para você. Para a galera que está querendo entrar nessa aventura, que a gente pensa, não, tá, a gente vê a estrutura montada, né? Tá tudo certo, né? Que recado você dá para essa galera que quer começar a entrar de vez no empreendedorismo, especificamente no mercado de estética? Empreendedorismo. Para começar, todo dia é um novo dia. Então, assim, a gente hoje trabalhou, hoje deu certo e amanhã a gente tem que fazer dar certo de novo. Um dia de cada vez. Então, é um dia de cada vez e todos os dias a gente vai ter que ser melhor do que ontem. Eu falo muito para a equipe que trabalha aqui comigo. O que eu tenho que fazer hoje para ser melhor? Eu tenho que conhecer o meu concorrente? Tenho. Só que mais do que conhecer o meu concorrente, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber quais foram as falhas que eu cometi, quais foram as coisas boas que eu fiz e tentar me superar. Então, isso é para o profissional, é para o empreendedor. Todo dia é um novo dia. E todo dia a gente tem que tentar ser melhor, não só do que o nosso concorrente, mas é melhor do que o que eu fui ontem. Porque se eu tive sucesso hoje, aí amanhã eu estou pensando em, peraí, o que eu posso fazer para me reinventar, essa palavra reinventar vem muito forte na pandemia, mas isso é a rotina de um empreendedor. Tá aí, gente. Hoje eu levei um papo super legal e voltarei mais vezes com essas irmãs que já são minhas amigas, empreendedoras do ramo de estética, proprietárias da Inove, estética avançada, falando de tudo um pouco. O Panorama vai voltar aqui para falar um pouco mais da rotina de cada especialidade, do que cada procedimento faz. E eu finalizo falando de empreendedorismo para vocês que estão nos assistindo. Antes de abrir o seu primeiro CNPJ, confie na primeira empresa que você tem, que chama o CPF. Confie primeiro no seu CPF. Porque se você confiar no seu CPF, que é a primeira empresa que nasce com você, o CNPJ para você vai ficar muito mais fácil, muito mais leve. Independente de ser uma empresa jurídica ou uma empresa física, vai com fé, não seja mais um. Foi igual a Vivi falou. Cada dia é um dia diferente. Ellen, Vivi, muito obrigado por receber a equipe. Que agradece. A gente que agradece. Obrigado. O compromisso está firmado, voltarei mais vezes para mostrar um pouco mais do dia a dia. A gente fica feliz, sempre. E dos procedimentos que aqui acontecem, tá bom? Tudo Tá bem. ótimo. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo Panorama com Leandro Hungria. O Panorama. Experiência além da notícia.